Eu não sou mais o mesmo. Você pode repetir isso? Eu não sou mais o mesmo. Vamos ler aqui vai aparecer no telão, Tito, isso, 3:7, que diz assim: pois nós também, outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-os uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e no seu amor para com todos, não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante ao lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Amados, essa sou eu, esse é você. Vamos orar. Senhor Jesus, eu te agradeço, Senhor, por mais este dia, por mais esta oportunidade, Senhor, que o Senhor nos dá em crescermos na tua graça, no teu conhecimento e sairmos daqui transformados. Senhor, a minha oração é que essa palavra, Jesus, ela caia como sementes prósperas nos corações. E que essa semente, Jesus, que vai cair no coração de cada um aqui, de cada irmão que está pela internet, ela dê frutos, ela germine para a tua glória, Jesus, para a tua graça, Senhor, para que todos vejam em nós a transformação, a regeneração que o Senhor fez em nós. Em nome de Jesus, nós nos abrimos, Jesus, para viver esse grande milagre. Amém. Amém. Glórias a Deus. Aplauda ao Senhor. Meus irmãos amados, nós ouvimos recentemente uma série de mensagens onde o nosso abençoado Bispo Fê, com muita profundidade e clareza, nos lembrou sobre a nossa verdadeira identidade. Nos lembrou que nós somos eleitos e fomos predestinados em amor desde quando? Desde antes da fundação do mundo, e que o Senhor tem um plano perfeito, um propósito na vida de cada um de vocês que está aqui nesta manhã. E muito mais do que apenas um CPF, nós somos novas criaturas. Precisamos também nos lembrar hoje, e é esse lugar que eu quero levar vocês, e entrar em águas mais profundas a respeito do maior milagre que Deus fez em nós, que Deus faz na vida de um eleito, de um predestinado, que é o novo nascimento. Então hoje, amados, por uma direção do Senhor, precisamos mais uma vez nos lembrar e talvez aprender sobre isso. O Senhor está nos enviando muitas ovelhas novas, muitas ovelhas recém-chegadas, e nós precisamos nos lembrar e saber que depois da nossa conversão, depois que confessamos o Senhor como nosso Senhor e Salvador, o Senhor tem um grande milagre para manifestar na nossa vida, que é a obra do novo nascimento. Em Efésios 2:1, o apóstolo Paulo diz: Ele vos deu vida, e estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Ou seja, antes de termos Jesus no nosso coração, antes de nós sermos salvos, como eu disse, antes de até confessarmos Jesus como nosso Senhor e Salvador, a nossa posição era de mortos. Mas não mortos na nossa carne, mortos espiritualmente falando. Então, aqui nesse versículo, diz que ao gerar o novo nascimento do cristão, o Senhor produz vida aonde havia morte. E a gente não pode esquecer que isso é um milagre. Só Deus pode gerar vida aonde havia morte. E a obra do Espírito Santo de Deus em nós, ela é tão intensa, ela é tão profunda, ela é tão verdadeira, que onde habitava, eu vou falar no passado, condenação e morte, Deus transforma e nos dá vida. E a vida é um presente. Receba agora a vida que é um presente do Senhor.
E isso está escrito em Romanos 8, 1 e 2, diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aí você pode dizer: bispa, mas e o meu passado? E o que eu fiz? E o que eu fiz? O que eu aconteci? Eu fiz muita coisa errada. Aqui diz: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Você foi liberto, você foi livre, amado. Você está liberto do seu passado, você foi liberto da morte. Você pode dizer então no seu lugar: hoje nós vamos exercitar aquilo que nós temos aprendido sobre a nossa confissão. Você precisa dizer quem você é através do que a palavra de Deus diz sobre você. Então você pode dizer aí no seu lugar: eu sou livre. Eu fui liberto. Não existe mais condenação para a minha vida. Você precisa se apropriar disso. Quando você fala, o poder da tua palavra, ele tem que entrar no seu coração. E isso tem que virar uma verdade para você, amém? Então, eu quero terminar essa breve introdução dizendo que nós precisamos saber disso. Por que nós precisamos saber disso ou lembrar disso? Porque nós vamos viver tudo o que o Senhor preparou e já disponibilizou para nós a partir desse nosso novo nascimento. Você precisa receber isso para a sua vida. Você não pode sair daqui hoje com dúvidas ou medo de quem você é. Do que Deus já fez por você. Do que Deus já liberou para você. Porque quando Ele te salvou, Ele já te tirou da morte espiritual para a vida. É isso que o Senhor fez na sua vida e na minha vida. Então, amados, a ação do Espírito Santo, ela transforma e muda completamente a natureza de um homem e uma mulher de Deus. Tem aqui algum homem, alguma mulher de Deus? A sua natureza, ela foi completamente mudada, completamente transformada. E só Deus pôde fazer isso. Você não poderia ter feito nada para fazer isso, mas Deus, Ele fez isso por você. Em 2 Coríntios 3, 18, diz assim: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando, como por espelho, a glória do Senhor. O que nós somos, amados? Somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Então, quando o Senhor nos resgata do império das trevas, porque eu fui resgatada de lá, você foi resgatado de lá. Quando o Senhor nos resgata do império das trevas, Ele começa uma jornada em nossa vida. Ele começa o processo mais intenso e mais profundo das nossas vidas, que é sermos transformados de glória em glória. A Bíblia ela é muito específica, a palavra de Deus é muito específica quando ela cita que é de glória em glória. Por quê? Porque é uma continuidade, é uma sequência, é todo dia, é todo ano, é todo mês, não é só uma vez, é de glória em glória. Amados, nós precisamos saber e nunca esquecer que a obra o que é essa obra do novo nascimento? O que acontece? Estava contando para o Bispo Rai agora no começo, comentando com ele, e ele compartilhou dessa mesma ideia. Quando nós somos resgatados do império das trevas, quando nós temos um encontro com Jesus Cristo, ali o Senhor muda a nossa vida, a nossa história, nós confessamos Ele como nosso Senhor e Salvador. Mas o que acontece? Depois desse dia, existe um processo, existe uma jornada. E o que acontece com nós, seres humanos? A gente tem a tendência em esmorecer no meio do caminho. A gente tem a tendência de falar que, eu já confessei, já está tudo pago. Amém, está. Entendam, são coisas diferentes. Você não precisa fazer nada humanamente, obras, para que a sua salvação aconteça. Ela já aconteceu. Mas durante esta jornada, esse processo de glória em glória, você precisa se apropriar e tomar posse e viver um novo estilo de vida.
que é a obra do novo nascimento. Então, nós estávamos mortos, debaixo de condenação, e a nossa vida era totalmente desajustada. Quem vivia assim? Eu já vivia assim. A vida totalmente desajustada. Então, o Espírito Santo vem até nós, habita em nós, e onde havia morte, desajuste, bagunça, Ele dá vida. Ele arruma, Ele organiza. Então, onde havia condenação, Ele liberta da lei do pecado e da morte. Amém? E a Bíblia diz que somos transformados de glória em glória. Mais uma vez, o Senhor quer trabalhar isso na sua vida. Porque Ele diz que você é transformado de glória em glória. Não para. Isso não fica lá no momento que você confessou o Senhor. É de glória em glória. Pronto. Simples assim, amados. Simples assim. Porém, na prática, não é simples assim. Amados, só com essa régua, é muito fácil nós identificarmos quem é nascido de novo e quem não é nascido de novo. E aí você pode falar, bispa, mas você então tem um superpoder de identificar quem é salvo, quem não é, quem teve um novo nascimento, quem não teve? Eu não. Nem você. Só Deus sabe, mas a Bíblia diz que pelos frutos nós conhecemos a árvore. Então, eu sei que se a pessoa que acha que é convertida, ela ainda tem atitudes de morte, não aconteceu nada na vida daquela pessoa ainda. Talvez ela seja só convencida, não convertida. Se as obras, se os frutos da vida daquela pessoa ainda são de morte, de desajuste, de bagunça, pecaminosos, essa pessoa ainda não passou pela obra do novo nascimento. Então, se essa pessoa ainda vive debaixo de um espírito de condenação, nada aconteceu na sua vida. Porque aqui a gente acabou de ler que nós somos livrados, libertos da morte. O Senhor nos deu vida. Então, hoje, eu tenho que ter essa plena convicção no meu coração. Eu não posso mais viver debaixo de um espírito de condenação. Se a pessoa, ela não consegue, ela não é transformada diariamente, de culto após culto, na imagem de Deus, pelo Espírito Santo, não aconteceu nada na sua vida. E eu preciso trazer hoje vocês para esse lugar, porque o Senhor quer que vocês saiam daqui plenamente convictos que vocês já estão vivendo a obra do novo nascimento. E se existe talvez alguma coisa, alguma ficha, algum ponto que ainda precisa ser ajustado, transformado, hoje o Senhor vai fazer na sua vida. Amado, deixa eu te falar uma coisa, com muito amor. Você vem aos cultos, você vem prestar o culto, porque você presta o culto. Você vem prestar o seu culto racional ao Senhor. Nessa igreja, que é uma igreja 100% pautada na palavra de Deus, na revelação da graça de Deus. Os cultos, eles são densos, eles são profundos, eles são verdadeiras aulas. Você que já tem vindo ao nosso ministério há algum tempo, já percebeu isso. E se você não sai daqui transformado, em mudar alguma coisa na sua vida, nas suas atitudes, na sua história, tem alguma coisa errada. E eu posso te assegurar que não é com o culto, não é com a palavra de Deus, e muito menos com a nossa igreja. Um homem e uma mulher, quando se converte, ele pode ter as piores atitudes, amados. As atitudes mais odiosas, mais estranhas, mais delinquentes. Pode ser a pior pessoa do mundo. Mas quando começa a vir aos cultos, escuta a palavra vai cortando, vai moendo, vai curando. Não tem como sair igual como entrou. Não tem como. Se aquela pessoa que tinha as piores atitudes, aquela pessoa mundana, eu sei do que eu estou falando, vai se tornando uma pessoa de Deus. Ela começa a viver a transformação através do Espírito Santo, e ali, de glória em glória, começa a se tornar um bom marido. Começa a se tornar uma boa esposa, um bom filho, um bom profissional. O caráter começa a ser moldado.
E isso não para, isso não está limitado a um culto, a uma palavra, a um dia que eu li a Bíblia. É de glória em glória. Então, amados, como eu disse, a Bíblia é tão clara quando ela diz de glória em glória. É porque é um processo contínuo. E o Senhor te trouxe hoje aqui para te lembrar isso, porque talvez no meio do caminho, na sua rotina, nas suas lutas, você tenha esquecido que essa transformação é de glória em glória. Então, nós não podemos achar que em pouco tempo de caminhada com Cristo já fomos transformados o suficiente. Não podemos achar isso. E nem também depois de muito tempo já caminhando com Cristo, também já foi o suficiente. Porque é de glória em glória. E nesse processo contínuo, nós não podemos sair iguais nunca, da mesma forma que nós entramos aqui num culto. Amados, quando eu estava me preparando para essa mensagem, o Bispo Fê me deu essa grande e honrosa missão hoje, eu comecei a me lembrar lá atrás da minha conversão, quando eu fui resgatada, quando eu tinha 16 anos, quando eu pisei pela primeira vez numa igreja evangélica. E todas as vezes que eu entrei dentro dos pastos verdejantes, dentro do nosso refúgio em graça, eu nunca mais saí igual. Não teve um culto desde os meus 16 anos que eu saí da mesma forma que eu entrei. Por quê? Tinha cultos que eu saía curada, tinha cultos que eu saía inconformada, tinha cultos que eu saía confrontada, mas nunca igual. É isso que o Senhor trabalha, de glória em glória, na palavra dele. Então, amados, eu nunca tinha entrado numa igreja evangélica. Eu não sei quantos de vocês também, como eu, fui criada pelos meus pais em igreja católica, meio espírita, meio nada. Então, meio nada. Eu não tinha a menor ideia do que era uma igreja, do que era a palavra de Deus. Eu sabia quem era Deus. Sempre acreditei em Deus, mas como aquela força mística. E amados, desculpa, eu estou na pegada ainda do Meg, me perdoa. Quando eu tive o verdadeiro encontro com Cristo, em uma tarde de quarta-feira, completamente despretensiosa, em um culto de mulheres que já eram bem maduras, eu tinha só 16 anos, ali, o Senhor fez algo grandioso na minha vida. O Senhor usou a vida de uma mulher, a minha avó, Dona Lourdes, que hoje descansa na glória, para me pegar na mão e dizer: filhinha, você está precisando de algo que você não tem, vem comigo. E quando ela me levou naquele culto de quarta-feira, culto da mulher era de quarta-feira à tarde, a palavra que eu ouvi aquele dia, eu não me lembro, mas eu me lembro do poder que o Senhor manifestou naquele dia. Eu não me lembro o tema que estava acontecendo aquele dia, mas eu estava sentada na última cadeira. E lá na última cadeira, o Senhor me chamou para algo grande que eu não fazia a menor ideia do que era. E por que eu estou contando um pouco da minha história, aproveitando que nós estamos falando sobre sermos regenerados? Porque naquele momento, tudo para mim era novo. Como eu disse, eu não nasci num berço evangélico. Eu cheguei do mundo. E eu cheguei de uma família que tinha acabado de ser destruída. Eu cheguei de uma família que o casamento tinha acabado de ser destruído pelo Satanás. Meus pais tinham acabado de se divorciar. Toda aquela concepção do que era família. Eu tive uma infância muito boa. Meus pais, graças a Deus, foram sempre muito bem financeiramente, supriram, tal. Mas chegou um determinado momento que acabou o amor, acabou o dinheiro. E aquela família, que era uma família aparentemente boa, foi completamente devorada pelo inimigo. Então, amadas, quando eu cheguei na igreja, eu era uma menina, porque eu tinha 16 anos, 15 para 16 anos. Eu era uma menina que mentia, eu era brava, eu era cheia de rancores, eu era cheia de traumas, eu era egoísta. O meu linguajar era totalmente do mundo, porque eu
comunicava aquilo que eu ouvia em casa. Eu era toda errada, como eu digo. Quem chegou assim também? Fui só eu? A gente chega assim. E por que eu quero te lembrar e fazer te lembrar? Porque o Senhor me lembrou. Porque quando Ele nos resgatou, Ele mudou completamente. Ele transformou completamente. E olha só, eu lembro que nessa época ainda, comecei a conhecer o Senhor, as coisas do Senhor, eu falava, Jesus, eu acho que o Senhor pensou a pessoa errada. Eu? Não tinha possibilidade nenhuma, amados. Não tinha chance nenhuma, eu era a mais difícil. Eu era improvável. Imaginem o nosso Senhor Jesus ouvindo a minha lamúria naquele tempo. Falando, sabe de nada. Você não faz a menor ideia do que vem pela frente. E eu lá, eu acho que não vai rolar. Não vai dar. Então, amados, quis compartilhar um pedacinho do meu testemunho, que já se passaram 20 anos desse dia, desse momento. Porque quando nós nascemos de novo, quando nós temos acesso direto à fonte, à palavra de Deus, a nossa mente passa a ser a mente de Cristo. E daí nós entendemos que tudo aquilo que nós vivíamos no mundo é louco, é errado, é pecaminoso. O Senhor, quando Ele nos resgata, a nossa vida vira 180 graus. Eu falava 360, aí meu marido falou, ô esposa, 360 você dá uma volta e volta para o mesmo lugar. Eu falei, é mesmo? É 180, porque eu estava aqui e aí eu vim para cá, certo? Acertei a conta. Amém, glória a Deus. Então, nós estávamos indo para um lado e de repente nós estamos indo para um lado completamente diferente. E só quem foi verdadeiramente regenerado consegue viver e desfrutar disso. Está escrito em Efésios 4:24. E vós revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Então aqui diz que quando nós nos tornamos novas criaturas, a pessoa que roubava não rouba mais. A pessoa que mentia não mente mais. A pessoa que adulterava não adultera mais. Em Romanos 8, 15 e 16 diz assim, porque não recebestes o espírito de escravidão. Nós não somos mais escravos, amados. Para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. Só quem sabe, quem viveu o que é poder clamar, Abba, Pai, foi regenerado. E o 16 diz, o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos. Você pode sentir no seu espírito o Senhor testificando que você é filho? Lá atrás, quando eu falava, eu acho que o Senhor errou, eu acho que o Senhor se enganou, eu não, talvez a outra, talvez minha amiga. Mas aquilo, o Espírito, ele já testificava que eu era filha. Aquilo era algo que eu não tinha como controlar. Nós cantamos hoje no louvor, o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito. Então não saia daqui com dúvida que você é filho. Eu sei que o Espírito está falando ao seu coração e testificando dessas verdades. Então, amados, a nossa vidinha, que era uma vidinha medíocre, eu considero isso, porque a minha vida antes de Cristo era totalmente medíocre, passa a ser uma vida ilimitada com Cristo. Os nossos horizontes, eles se alargam. Nós passamos a exalar o bom perfume de Cristo e passamos a reinar em vida. Quem aqui reina em vida? Quem aqui já se apropriou do que é reinar em vida? Amados, eu coloquei aqui, né, exalar o bom perfume de Cristo. Eu vou contar uma curiosidade, vai. Já que o Bispo Fê não está aqui, vou fazer um momento de descontração. Um momento, assim, sem muita piada, porque eu não sei fazer piada.
Quando o Senhor me resgatou, eu comecei a aprender o linguajar da igreja, né? O crentez. Que hoje é natural, né? A gente fala pro porteiro, graça e paz! Aí ele fica assim. Aí fala, ô abençoado! A diaconisa Van falou para mim ontem. Eu vou nas lojas, eu falo... Não, foi a diaconisa Van que me contou que ela chamou o abençoado do McDonald's de abençoado e ele era meio todes. Ele falou, do que você me chamou? Ela, de abençoado. Aí ele, tá bom. Acho que ele já achou que ia ter uma afronta ali. Falou, oi abençoado. Aí ele, do que você me chamou? Acho que como era coisa boa ele aceitou, enfim. Então quando eu comecei a aprender esse linguajar, né, crentez, você exala o bom perfume de Cristo, eu achava engraçado. Porque eu achava que... Eu falava assim, por que você fala que eu sou cheirosa? Eu achava, não sei. Aí eu comecei a pensar, será que é porque quando Deus nos chama, ele tira o cheiro de gambá que a gente tinha e nasce, sei lá, um cheiro de um perfume francês, alguma coisa. Eu achava muito engraçado quando falava que eu exalava. Eu me sentia assim, um gambá com uma aura em volta, assim, saindo um negócio de mim. Mas não dá para ver, né? Aí quando eu entendi, quando caiu minha ficha do que era exalar o bom perfume de Cristo, eu entendi que quando eu fui regenerada e eu comecei a entrar nos ambientes, as pessoas percebiam uma diferença em mim. Elas percebiam um cheiro espiritual em mim, que era exalar o bom perfume de Cristo. E o Senhor te chamou para exalar o bom perfume de Cristo. Você tem exalado o bom perfume de Cristo onde você está? Onde você vai? Por que a gente tem que exalar o bom perfume de Cristo, amados? Porque onde existe a morte, condenação, pecado, maldição, passa a existir uma nova criatura gerada pelo Espírito. Aí eu entendi o que era exalar o bom perfume de Cristo. Porque antes eu exalava morte, condenação. As pessoas olhavam para mim, eu era mais uma na multidão. Só que agora eu tenho algo diferente e não é sobre o meu exterior. Não é sobre a roupa que eu estou vestindo. Não é sobre a cor do meu cabelo. É sobre o que Deus fez na minha vida. É o que Deus fez na sua vida. Amém. Aplauda o Senhor. Isso é sua identidade. O Senhor já fez por você. Amados, nós precisamos entender que quem o Espírito Santo operou passa a reinar em vida. E mais do que isso, essa pessoa, ela tem uma nova posição espiritual. Nós temos uma nova posição espiritual. E qual que é essa nova posição espiritual? Em Efésios 2:6 diz: e juntamente com ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Essa é a sua nova posição espiritual. Não aceite menos que isso. O Senhor já determinou isso para a sua vida. O Senhor disse que Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Não se permita assentar em lugares profanos, mundanos. Essa é a sua posição em Cristo. Amados, nós não temos mais parte com o diabo. Você não tem mais parte com o diabo. Com o espírito do mundo, com o demônio. Nós começamos a entender que o mundo inteiro jaz do maligno. Que o mundo inteiro tem um padrão, uma voz, uma atitude. E nós queremos viver separados disso. Quem aqui quer viver separado disso? Eu quero viver. A partir do momento que o Senhor me resgatou, eu nunca mais consegui viver convivendo com isso. Eu nunca consegui conviver mais com isso. Nós desejamos viver separados de tudo isso. Então, os lugares que nós costumávamos ir, nós não vamos mais. Aqueles lugares que você amava ir, mas que agora não convém, nós não conseguimos ir mais. As atitudes que antes eu e você tomávamos, nós não conseguimos mais. As mentiras que nós contávamos, nós não conseguimos contar mais. Então, amados, essa é a vida de uma pessoa regenerada. Aquela pessoa que passa a viver de fato vitoriosamente.
E quando nós paramos para lembrar essas verdades que nós estamos ouvindo hoje, nós temos que fazer algumas reflexões. Quero trazer isso para você nesse momento. A primeira de todas: qual a transformação que aconteceu na minha vida desde o dia que eu fui salva, que eu fui resgatada? Ou quais transformações? Você consegue fazer esse exercício? Agora é você e Deus. É sobre a sua vida, não sobre a minha vida. Eu faço, amados, essa reflexão diariamente, desde os meus 16 anos, porque cada dia que passa, eu percebo que a Cindy de 20 anos atrás, quando o Senhor me resgatou, a Cindy de 5 anos, 10 anos, 1 ano, 1 mês, está sendo transformada totalmente de glória em glória. E é essa percepção que você tem que ter sobre você. Isso não é exclusividade minha. Isso o nosso Senhor Jesus já fez por nós. Ele já disponibilizou para nós. E sabe o que é o melhor de tudo isso? É que tudo isso aconteceu pela graça e de graça. Você e eu não tivemos que fazer nada por isso. Nós não poderíamos fazer nada por isso. Para passar por todo esse processo de regeneração, transformação, de cura, de libertação, nós não tivemos que colocar a fé num pote de sal, num vidro de óleo. Não tivemos que fazer nenhuma vigília, nenhuma corrente. Não tivemos que fazer jejum nenhum para obter isso. Foi de graça. Foi pela graça. Então já dizia o profeta Oséias que a falta de conhecimento destruiria o povo. A falta de conhecimento das doutrinas da regeneração, do novo nascimento, da saída da morte para a vida, do regenerar em vida, do estar sentado juntamente com Cristo, de ser uma nova criatura, tem efeitos destrutivos, porque as pessoas pensam que a salvação depende delas. As pessoas ainda pensam que para alguma coisa acontecer na vida delas, elas têm que fazer algum tipo de obra humana, alguma barganha. E eu quero contar para vocês, mais uma vez, já que o meu marido não está aqui, quero contar um caos para vocês. Eu sei que vocês gostam. Eu ouço a risada de vocês aí de trás. Tem um desse canto aqui que ele quase vive por aparelhos. Ele respira por aparelhos, de tanto que ele grita. Eu não sei quem fica aqui. Não sei se é Davi. É o Davi, né? Misericórdia. Ah, ele tá ali! Ô, Davi, mas eu não sou comediante hoje, Davi. Eu sou mais básica. Enfim, o que eu queria contar para vocês? Os irmãos sabem, nós recentemente estivemos em Israel. E nós fizemos ali uma linda peregrinação, maravilhosa, né, Bispinho? Passamos por todos os lugares ali. E teve um determinado momento que a gente passou por um espaço que eles reservaram ali para um batistério, né? Ali eu esqueci o nome. Tinha um nome aquilo. Iavernite, alguma coisa assim. Um canto ali para as pessoas se batizarem. E a gente só passou. Aí a gente estava ali, o Bispo Fê estava pregando, né? Estava justamente trazendo conhecimento, graça, libertação. E eu estava sentadinha no canto com a Kiara, com medo dela pular no rio. Porque ela estava muito atentada para pular naquele rio. Não para ser batizada, mas para pular. E aí veio uma senhorinha assim, muito despretensiosa, falando meio inglês, meio sei lá que língua que era. Ela trouxe uma garrafinha. Ela viu que eu estava com a Kiara. E ela deu uma garrafinha para a Kiara e falou assim para mim: Mãe, enche essa garrafinha com essa água, ela é poderosa. Essa água é maravilhosa, leva para o teu país, de onde você é. Eu falei, somos do Brasil. Aí eu fiquei meio, não precisa, Kiara. Me dá esse pote de água, que eu vou encher esse pote de água. Kiara, né? Vocês conhecem a abençoadinha pelo que meu marido narra. Aí o filho, não precisa. Ela, precisa sim. Eu vou levar essa água santa para casa. Gente, a Kiara tem 5 anos. Falei, filha, o que você vai fazer com essa água? Ela, eu não sei. A mulher falou que é santa, eu vou levar para casa. Aí eu dei uma disfarçada, né? Desconversei. A senhorinha lá entregou a garrafa. Kiara foi lá, encheu a garrafa. Aí eu falei, daqui a pouco eu dou um sumiço nessa garrafa. Porque isso aí vai me gerar problema.
Aí distraiu um monte de gente. Aí eu não vi o que ela fez com a garrafa. Não vi. A garrafa sumiu. Eu falei, glória a Deus, ficou para trás. No último dia da viagem, ou seja, passou mais, sei lá, 10 dias quase. A gente estava arrumando a mala, estava fechando o carrinho e vi aquela aguinha enrustidinha ali no carrinho. E eu sei que foi a Kiara que guardou. E eu olhei, fingi que não vi. Aí eu falei, antes de embarcar, eu tiro a água. Aí eu fui indo para o carrinho, Kiara, ó, ligeira, puxou o pai, radar zona. Mãe, o que você vai tirar daí? Aí eu falei, nada. Aí ela, eu sei que você viu a água, você não vai tirar daí. Ela estava lutando por essa água, amados. Ela estava lutando por essa água. E eu falei, amém, não vou tirar, porque quem sou eu para ir contra a Kiara? Ninguém em sã consciência vai contra a Kiara. A bicha é brava. Aí, falei, deixa, é criança, não sei o quê. Acredita que essa água chegou no Brasil? É lógico que ela chegou no Brasil. Ela veio onde ela estava. E eu falei, de repente lá no aeroporto, na imigração, alguém vai catar essa água. Mas beleza. A água queria chegar no Brasil, amados. E vocês vão entender onde eu vou chegar. Fomos para casa, desfizemos a mala, Kiara pegou a água, colocou do lado da televisão, assim, para todo mundo ver, na nossa estante. Aí o Fê, né? Amor, de onde veio? O que é essa água? Eu falei, ué, a água do Rio Jordão. Aí ele, meu Deus, por que você trouxe isso? Eu falei, fala com a tua filha. Ele não sabia de nada da história. Aí eu falei, ai, Fê, já que veio, deixa aí e tal, daqui a pouco eu pego, eu jogo. Ah, tem um detalhe. Quando a mulher deu a garrafinha, esse detalhe é muito importante, ela falou assim, só vou te falar uma coisa, essa água, ela falou, is not drinkable, ela não é tomável, não é potável. Eu tô te avisando porque a criança tá aí, né? Aí eu falei, obrigada por avisar. Falei, viu, Kiara, não pode tomar. Aí, beleza, voltamos aqui para casa, aí a aguinha ficou lá bonitinha, escrito, devia estar escrito água do batismo e tal. Aí um dia, a faxineira que trabalhava na minha casa, vocês vão entender onde eu vou chegar. Ela viu aquela garrafinha e veio de lado. Ô, dona Cindy, vocês voltaram de Israel, né? Aí eu falei, sim, foi bem legal, tal. Ela, essa aguinha aí é de lá? Aí eu falei, por que ela? Ai, deixa eu levar para minha casa. Eu estou precisando colocar essa água na cabeça de um povo. E eu falei, amada, não vai rolar. Primeiro porque essa água é poluída. Então, assim, eu já avisei para ela, porque eu falei, esse povo é meio doido, eles vão tomar. E se tomar... Então, assim, por que eu estou contando tudo isso? Estou descontraindo. Porque ela queria levar a água para, não sei, jogar na cabeça do povo para eles serem salvos. É muito triste. Contei engraçada, porque foi mesmo engraçado a saga. Mas eu tive que dar um sumiço com essa água para não virar pedra de tropeço na vida da minha faxineira, coitada. Então, assim, voltando. Em Efésios 2:8 diz que porque pela graça sois salvos mediante a fé. Aquela água suja, poluída, ela não faz nada, não tem efeito. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, se não vem de vós, não existe nada que eu possa tomar, passar, mergulhar, que vai me salvar. Era isso que eu queria concluir esse exemplo glorioso. Então, amados, também se não vem de vós, nós não temos o livre-arbítrio para escolhermos se nós seremos salvos ou não. Não existe isso na Bíblia. Essa doutrina do livre-arbítrio não existe na Bíblia. Livre-arbítrio é uma livre escolha que nós temos para escolher um livro que eu vou ler, uma comida que eu vou comer, uma roupa que eu vou usar, mas para a salvação não. Isso precisa estar enraizado no seu coração. Você precisa sair daqui hoje com essa certeza, com essa convicção. Então, não depende de nós, é um dom de Deus. Então, a primeira coisa que eu tenho que pensar, que é o primeiro passo da salvação, foi que foi Deus que me deu. Se tudo é por graça, você tem que entender e viver essa obra milagrosa na sua vida, essa obra poderosa que Deus fez por mim e por você. Em Tito 3:4 diz assim,
Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, amados, o Senhor manifestou a sua benignidade. Isso é maravilhoso, sobrenatural. Porém, quando se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos. E quando isso se manifestou? Isso já se manifestou. A gente está na mesma página? Isso já se manifestou. Não vai se manifestar. Isso se manifestou no dia que nós ouvimos a palavra da verdade, no dia em que nós recebemos e confessamos Jesus como nosso Senhor e Salvador. No dia que nós dissemos, aquele dia, quando eu cheguei lá atrás, naquele culto de mulheres, quando eu disse, Jesus, eu preciso de Ti. Eu não posso continuar nessa vida incrédula, morrendo a cada dia. Foi ali que aconteceu essa benignidade. Em Tito 3,5 diz assim, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Você não pode sair daqui vivendo menos que isso. Menos que a obra da regeneração. O Senhor é misericordioso, amados. Ele nos salvou. Você crê nisso? Então, é sobre esse milagre que o Senhor nos fala hoje. Mais uma vez, incansavelmente, que mediante ao lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, Ele me salvou. Ele te salvou. Ele nos salvou mediante esse lavar. Amém? E para que Ele faz isso? Abençoados irmãos, igreja. Para que nós não sejamos mais nécios, tolos, loucos, doentes, escravos das paixões, dissimulados. Isso aqui não são características do povo de Deus, de um povo que foi comprado, liberto, regenerado. Quando Deus entra na nossa vida, Ele interfere completamente. Ele lava, Ele regenera, Ele renova. Não há mais condenação do passado. Não deixe o diabo jogar uma seta e te dizer, mas aquilo que você fez, aquilo não tem jeito. Mas ao seu passado, isso é o diabo acusador que faz. Aqui, amados, regenerado do grego, palignésia. Muito obrigado, Bispo Maurício, que me deu uma aula hoje de manhã. Diz que nós fomos nascidos de novo. Palignésia, purificado, que mudou a natureza antiga, que foi expurgado de todo o pecado. Olha que palavra forte. Expurgado de todo o pecado. Nós não temos mais parte com o pecado. Houve, amados, uma mudança moral, houve uma transformação total, nasceu um novo homem e uma nova mulher. Esse é você? Amém. Você é uma nova criatura? Diga para o irmão que está do seu lado, você é uma nova criatura. Por que o Senhor traz mais uma vez para nós falarmos sobre isso? Pode ser que você já ouviu isso 300 mil vezes, como eu nesses últimos 20 anos ouvi. Porque o Senhor quer dizer que não é só sobre a conversão. Não é só sobre aquele dia do poder de Jesus na sua vida. Não é só sobre essa certeza que nós temos da salvação. É muito mais do que isso. Porque às vezes tem pessoas que dizem, agora que eu fui salvo, eu não minto mais. Ok? Agora que eu fui liberto, eu não fumo mais. Eu já não vou mais naquelas festinhas esquisitas. Só que depois volta para casa, maltrata o marido, maltrata a esposa, engana todo mundo, provoca contendas e divisões, inventa mentiras sobre os outros, dá uma olhadinha para a mulher do outro. Amados, nós estamos falando sobre uma obra total na nossa vida. Sobre uma obra que foi definitiva na nossa vida. Essa pessoa que passou pelo novo nascimento não pode chegar em casa e quebrar tudo.
Vocês estão entendendo que não é só sobre aquilo que talvez você ache que é pecado, ou que o mundo fala, é pecado fumar, mas não é pecado bater na mulher? Então, eu estou aqui hoje da parte de Deus, porque eu passei por esse processo e eu posso falar isso com propriedade para a sua vida. Eu preciso te falar a verdade. Salvo tem que ser, em primeiro lugar, regenerado. Totalmente regenerado. Palignésia. Purificado. Tem que ter mudança total na antiga natureza. Não pode ficar um fiozinho de cabelo. Tem que ter mudança na conduta moral. Tem que ter o caráter moldado por Cristo. Uma pessoa não pode dizer que é crente e salva por Jesus. Uma pessoa dedicada, regenerada, não pode colocar a culpa dos seus erros, das suas pisadas de bola, na conta do diabo, dizendo que foi o diabo que fez. Eu não sabia, foi o diabo que fez. Não dá mais. Uma vez que nós fomos regenerados, nós temos que ser crentes autorresponsáveis. O regenerado que passa por essa palignésia, ele teve uma mudança radical, só que é de dentro para fora. Não é uma mudança de fora para dentro. Não é que agora eu vim do mundo, me converti, agora eu mudei meu cabelo, agora eu deixo crescer umas coisas aí, não vou falar. Eu sou discreta, tá, amados? Me ajudem. Eu não mudei a minha roupa. O Senhor não quer isso de nós, Ele quer uma mudança interna radical. Uma mudança moral. Aquele que mentia não é capaz de mentir mais. Isso tem que ser natural para você. Não é mais capaz de adulterar, roubar, fornicar, destruir e violar os princípios de Deus. Essa é a verdadeira regeneração. Em João 3,3 diz assim: a isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O nascer de novo, como eu disse, não é trocar as suas roupas, no modo literal, antigas por roupas novas. Não é como os adolescentes dizem hoje, temos aí alguns jovens, eu vou trocar a minha skin do mundo para a minha skin de crente. Agora eu crentei. Não é sobre isso. Não é sobre crentar, gente. O nascer de novo é uma marca definitiva e profunda de Deus no seu e no meu interior. Vamos lá. Então, próximo versículo que eu tenho aqui. Quando eu falei da questão da viagem de Israel, eu sei que esse é um ponto que bate às vezes muito com hoje os cristãos de hoje em dia, que é a questão da água, né? Quando o Senhor diz que nós fomos lavados, nós fomos regenerados, que a água nos purifica, não é a água do batistério. É a água do lavar regenerador do Espírito Santo. Então, amados, às vezes, por falta de conhecimento, tem pessoas que estão se batizando várias vezes. Elas estão pulando na água várias vezes. E aqui, essa pessoa ela pode passar por quantos batismos que ela quiser. Se não mudar o caráter, se continua sendo picareta, falso, mentiroso, as águas do batismo não vão transformar ninguém. Elas não regeneram ninguém, não tem esse poder. Essa água que lava, que nós sabemos, é a palavra de Deus. É o Logos, é o verbo. Então, o novo nascimento, ele envolve uma mudança total e radical, completa e sobrenatural de vida. É uma mudança definitiva no seu estilo de vida. Em 1 Coríntios 6, 9 e 11 diz assim: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Amados, nós somos chamados de justos. Nós somos justificados. Não vos enganei, nem os impuros, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados,
nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Amados, tem uma confirmação aqui para a sua vida. A palavra de Deus diz que você foi lavado, regenerado, renovado. O que você era no passado, tais fostes, você não é mais. Então nós entendemos que a pessoa pode ter adulterado, roubado, fornicado, roubado o marido de outra, mas depois que ela tem Jesus, depois que Jesus salva, regenera, essa pessoa ela tem uma marca. E essa pessoa não consegue mais viver do jeito que ela vivia antes. Amados, um dos frutos de um crente regenerado é a santidade. A regeneração é a mudança que o Espírito Santo faz no entendimento, na vontade, nos desejos. Se você ainda tem desejos pecaminosos, nós vamos orar para que você tenha realmente o entendimento que você já foi regenerado pelo Senhor. Se você ainda tem uma conduta errada, se você ainda tem um caráter que não está semelhante ao caráter de Cristo, nós vamos orar para que você tenha um despertar disso hoje. Porque se você não mudou nada desde o dia que você teve o encontro com Cristo, você precisa hoje, de fato, confessar Ele como seu Senhor e Salvador. Você precisa de uma conversão na sua vida, não um convencimento. Você precisa dizer hoje: Senhor Jesus, opera em mim esta obra. Eu não quero passar a minha vida inteira dentro de uma igreja, sentado esquentando um banco de uma igreja. Por fim, o Senhor dizer para mim: arreda-te daqui. Nós não queremos ser esse. Nós sabemos que dentro da igreja existem muitas pessoas que estão chegando, se convertendo no processo, mas existem pessoas que estão apenas esquentando o banco, que ainda não passaram por esse regenerar, por essa liberdade, por essa obra nova do Espírito Santo. A conduta de uma pessoa lavada, regenerada e renovada tem que ser ilibada. A sua boca passa a ser uma boca de louvores a Deus e de verdades de Deus. A boca de um regenerado, a confissão de um regenerado, não pode mais confessar coisas que confessava antes de Cristo. Da boca de um novo regenerado não podem jorrar águas amargas, mas o lavar regenerador do Espírito Santo, ele vivifica, ele cura, ele corrige e faz obedecer. Ele nos faz obedecer. Esse renovar, essa regeneração na nossa vida, ela acaba com a rebelião que estava dentro de nós. Isso gera uma liberdade verdadeira. Amado, se você chegou hoje aqui com alguma rebelião dentro de você, em nome de Jesus, hoje você vai passar por um processo de regeneração com o Senhor. O Senhor não tem rebelião para se manifestar de dentro para fora de você. Ele tem vida. Ele tem vida em abundância. Ele tem paz. Ele tem ordem. Se nós ignorarmos a obra da regeneração, não existe vida santa. É muito profundo. Os irmãos estão entendendo que é muito mais do que só o dia que eu e você fomos resgatados? Os irmãos entendem que é um processo, é uma obra intensa, profunda e definitiva? Então, se nós ignorarmos que nós precisamos passar por esse processo, não existe vida santa, não existe fidelidade e não existe vida eterna. Nós precisamos ser regenerados. Se uma pessoa... 1 Coríntios 15:10 diz assim: isso tem que ser a sua confissão todos os dias. Isso tem que ser um lema meu e seu. Você tem que acordar e declarar isso. Diz assim: mas
pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Repita do seu lugar. Mas a graça de Deus comigo. Amém. Aplauda ao Senhor. Mais que aplaudir, Ju. Viva essa regeneração. Mais que aplaudir, amados, porque Ele merece nosso aplauso. Viva essa regeneração. Seja essa regeneração. E eu vou te fazer agora algumas perguntas, para a gente poder ir para o final, para que você possa refletir. O Senhor nos faz refletir sobre muitas coisas, só que na nossa vida bagunçada, na nossa rotina de entra e sai, eu sei muito bem disso, porque eu tenho 2 filhos pequenos, e a última coisa que eu consigo fazer, às vezes, é sentar para refletir, mas não importa, o Senhor nos chama hoje para refletirmos sobre algumas coisas. Eu vou te fazer algumas perguntas. Um homem salvo, regenerado, nova criatura, pode maltratar a sua esposa? Um homem salvo, regenerado, pode ameaçar, humilhar, intimidar a sua esposa? Amém. Mulheres, uma mulher salva, regenerada, lavada no sangue de Cristo, que passou por essa mudança de caráter e conduta, pode dormir na sala enquanto o marido dorme na cama? Vocês estão entendendo para onde o Senhor está nos levando? O Senhor está nos levando a águas mais profundas que refletem no nosso dia a dia, nas nossas pequenas atitudes, no nosso modus operandi de ser, no nosso estilo de vida. Jovens, cadê os jovens aqui? Vocês estavam... Não, a U não é de vocês. A U é do outro. Avante! Ai, eu tô com o Bispo Fê na cabeça, gente. Ele está chegando, glória a Deus. Um jovem salvo, regenerado, lavado no sangue de Cristo, que passou por essa mudança de caráter, de conduta, pode andar nos barzinhos bebendo, cambaleando com a galera da faculdade, dar umas cheiradinhas de vez em quando? Não tem como. Não tem como mais. Depois do regenerar, não tem como. Zero. Então, amados, eu dei aqui 3 exemplos para falar com 3 tipos de públicos. Mas reflete aí na tua vida. Reflete no seu dia a dia, nas atitudes. Reflete na sua empresa, como que você tem... O que você tem feito com a sua empresa, com os funcionários da tua empresa? O que você tem feito dentro da sua casa, com a sua família, com o seu marido, com a sua esposa, com os seus filhos? Como que você tem tratado os seus filhos? Amados, nós temos filhos aqui, filhos mais novos, adolescentes que estão ouvindo a palavra. O que esses seus filhos estão olhando para vocês, pai e mãe, e dizendo: eu não sei se meu pai e minha mãe foram regenerados. É triste isso, mas são reflexões que a gente tem que fazer. Ele está ouvindo a mesma palavra que você. O meu filho está ouvindo a mesma palavra que você está ouvindo. Será que ele chega em casa, ele olha para mim e fala: nossa, minha mãe não é nada daquilo. É pesado, amados. Mas hoje o Senhor nos está dando a oportunidade de revermos algumas coisas. O nosso Deus é o único que consegue fazer tudo novo de novo. E se Ele te trouxe aqui hoje, é porque Ele quer despertar algo novo na sua vida. Ele quer fazer algo novo na sua vida. E não importa se você já ouviu isso 300 vezes ou se é a primeira vez que você está escutando. Ele quer fazer algo novo na sua vida. Ele quer fazer algo novo a partir de hoje. Apenas viva a regeneração do Senhor na sua vida. Então, amados, eu vou para o final agora dizendo que quando alguém nasce de novo, uma grande obra do Espírito Santo é feita. Ela é feita. E a pessoa, quando ela se submete, então assim, ela já foi feita, certo?
Mas a obra de Deus, ela requer de nós uma submissão, uma obediência. Quando isso acontece, o Senhor redireciona totalmente a nossa vida. Quando isso acontece, Ele nos dá uma nova história. Ele nos dá uma oportunidade de vivermos um outro caminho completamente diferente do que era. Então, amados, o mesmo poder que tirou Jesus de entre os mortos é o poder que opera em nós, fazendo uma grande mudança. Não saia daqui hoje sem viver e ser essa grande mudança. Você precisa viver e ser, porque o Senhor já fez por você. Ele já determinou por você. Ele já entregou para você. Apenas viva. Apenas seja. E essa é a maior obra de Deus. É a demonstração da onipotência de Deus na sua e na minha vida. Nós amamos, cultuamos, somos filhos de um Deus que Ele é onipotente. Deus, pelo Espírito Santo, Ele nos lavou, nos regenerou. E fora disso, não há salvação. Há enganação, há convencimento, não há conversão. Então, amados, para a gente sintetizar, resumir tudo que foi falado. Moralmente, espiritualmente, fisicamente, o nosso caráter, o nosso padrão de vida, a nossa conduta, ela tem que ser 100% regenerada pelo Senhor. Uma pessoa que sai da morte para a vida tem que apresentar o fruto do Espírito Santo. Então, como eu falei para vocês, eu pedi a Deus que essa mensagem fosse uma mensagem profunda. Para que essa mensagem, ela gerasse em você um senso de inconformismo urgente. Do tipo, opa, isso aqui não está bom. Isso aqui eu tenho que mudar. Isso aqui que eu estou fazendo não condiz com o meu novo nascimento. E eu tenho que mudar urgente. Eu tenho que mudar hoje. E eu não estou colocando esse peso na sua vida e vou sair correndo aqui, cada um se vire. Aqui nós estamos lendo a palavra. Aqui a palavra de Deus nos dá a chance de recomeçar e fazer algo novo todos os dias. Então, se Deus te atraiu hoje aqui, se nós estamos aqui hoje, não é por acaso. O Senhor tem um propósito para a sua vida. Ele já determinou um plano perfeito para a sua vida. Só que hoje, se você está aqui ouvindo essa mensagem, é porque Ele está trabalhando algo na sua vida sobre isso. A minha oração, amados, enquanto eu preparava essa mensagem era: Deus, faz essas pessoas sentirem a responsabilidade, não é o peso, porque o peso já foi tirado. O fardo já foi tirado. Faz os meus irmãos sentirem a responsabilidade desse novo nascimento. Existe uma responsabilidade sobre a minha vida, sobre a sua vida. Porque os frutos, está todo mundo vendo. Porque tem pessoas sedentas para conhecerem a Jesus, só que a única forma, talvez, delas conhecerem é através da sua vida. Como que você tem vivido? Como um crente regenerado ou vivendo ainda debaixo de maldição, de condenação, de pote de azeite, de água do Rio Jordão? Como que você tem vivido? Como que você tem falado sobre a sua fé? Aonde está a sua fé? Então, amados, a obra, quem faz é o Espírito Santo de Deus. Nós temos essa plena convicção. Eu não posso fazer nada por você. Ninguém pode fazer nada por você. A obra, quem faz, é o Espírito Santo de Deus. Mas eu oro hoje, de verdade, com muito amor no meu coração, que eu tenho pela sua vida, o amor de Deus pela nossa vida, pela minha vida. Eu oro para que você entenda e esteja aberto a essas verdades. Para que você esteja aberto a passar por esse processo da verdadeira regeneração do Senhor na sua vida. Que você possa, de fato, sair daqui confessando: eu sou uma nova criatura.
Porque se você não tiver essa convicção, você vai sair dessa porta e alguém vai falar uma mentira sobre você, alguém vai te oferecer algo que não está no padrão, não é o que Deus... E você vai aceitar. E você vai se conformar. E tudo aquilo que o Senhor fez por mim e por você, não valeu para nada. Então, a minha oração é que você, mais uma vez, como servo bom e fiel, como terra fértil, esteja aberto para receber essas verdades que vêm, não da Cindy, mas da palavra de Deus, da graça de Deus. Que essa palavra seja como uma semente plantada em terra fértil. A questão da semente tem falado muito comigo nesses últimos dias e testifica através da vida de algumas amadas. O fato de uma semente ser plantada e germinar. Alguém já viu isso acontecendo? Não é muito sobrenatural? É muito lindo. É muito lindo. O que eu estou trazendo hoje aqui, o que nós ouvimos desse altar, são sementes para a sua vida. Faça aí uma imagem mental na sua mente. Eu gosto disso, me faz entender melhor as coisas. Pega essa palavra que eu estou falando, que eu estou trazendo, que você já ouviu várias vezes, e eu já ouvi várias vezes, como uma semente. Uma semente. Agora coloca ela dentro de você, nessa terra fértil. Você tem uma terra fértil dentro de você, o Senhor já te fez assim. Agora, rega com a palavra, rega, deixa ser regado, porque a gente tem que se deixar ser regado, para que essa semente dê fruto. Vocês estão entendendo que é de dentro para fora? É algo que está lá dentro, enraizado, profundo, que começa a crescer, começa a sair, começa a se manifestar. Que essa palavra, amados, de hoje e todas as outras que nós temos ouvido desse santo altar, que tem jorrado desse santo altar, palavra de conhecimento, de transformação, que você deseje todas as vezes que você está reunido aqui no nosso refúgio, onde quer que seja, que você está ouvindo dessa palavra, que você deseje ser transformado. Amados, nós somos a luz do mundo. Nós fomos chamados para ser luz do mundo. Porque pessoas vão olhar para você e vão querer saber o que é essa luz dentro de você. O que é esse bom perfume, que hoje eu sei o que é, que você carrega. O que é ser uma nova criatura em Cristo. O que é ter sido levado da morte espiritual para a vida espiritual. Homens de Deus, a sua esposa quer que você seja a luz do mundo e sal da terra para ela. Mulher de Deus, o seu marido quer que você seja uma esposa sábia e regenerada por ele. Essa é a expectativa que nós temos que ter uns pelos outros. Nós não temos que ter expectativas humanas. Se ela me falou, se ela me falou, se ela gosta de mim, se ela não gosta. Não temos que ter expectativas humanas em ninguém. Mas nós temos que ter um no outro expectativas da regeneração na vida de um do outro. Só dizer que não fuma, não bebe, não trai, é muito pouco para dizer que a pessoa nasceu de novo. É muito raso. Os irmãos estão entendendo? O que Deus fez na nossa vida foi profundo demais para a gente ficar no raso. A regeneração é a purificação. É ter, de fato, a natureza. Você tinha uma natureza, eu tinha uma natureza. Quando o Senhor me resgatou, eu tinha uma natureza. Eu já nem me lembro mais dela, mas eu tinha. Quando nós somos regenerados, essa natureza, ela é mudada a ponto de nós não nos reconhecermos mais. Você já teve essa grata alegria e surpresa e maravilhosamente bem de você se olhar ou olhar para você do passado e dizer, eu não me reconheço mais?
Eu não me reconheço mais, mas não é pela minha glória, pela minha força. Eu não me reconheço mais porque o Senhor me transformou. Porque o Senhor me fez ser nova criatura. Por mim, eu não tinha capacidade nenhuma. Talvez eu ia escolher errado. Eu não ia nem querer ser regenerado. Olha como Deus é soberano na nossa vida. Como Deus é lindo. Ser salvo, amados, mostra uma mudança de caráter, de conduta e de valores. Isso tem que estar muito claro no nosso coração. O salvo passa da morte para a vida, passa a ser o marido exemplar, uma esposa exemplar, um filho exemplar e começa primeiro em você. Começa primeiro na sua casa. E eu termino agora com 2 Coríntios 5, 17, que também revela algo sobre a nossa verdadeira identidade. Diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Nós abrimos dizendo isso. O presbítero Lucão declarou diversas vezes durante o louvor. A nossa boca tem poder para declarar. Nós declaramos: eu sou nova criatura, eu sou nova criatura. Então, assim, se alguém está em Cristo, você está em Cristo? É nova criatura. Essa é a verdadeira identidade sobre a sua vida. As coisas antigas já passaram. Não deixe mais o diabo te acusar com o passado. Não deixe mais alguém rir da sua cara e dizer: você, imagina, você nunca ia dar certo. Aquilo que você fez, não. Eu sou nova criatura. Você é nova criatura. As coisas antigas, elas já passaram. Eis que se fizeram novas. Amados, hoje o Senhor está fazendo coisas novas na sua vida. Só se abra. Se abra para coisas novas na sua vida. Não importa quantos anos você se converteu. Não importa se você nasceu num berço evangélico. Não importa se você chegou faz um mês. Não importa se hoje é o seu primeiro culto. As coisas velhas passaram. Hoje o Senhor está manifestando algo novo. Eu vou ficar com essa palavra, e vocês? Eu quero encerrar agora, amados. Nós vamos encerrar esse culto. Eu sei que o Senhor já manifestou grandes coisas na sua vida, na minha vida. O processo para eu ter chegado até aqui hoje foi maravilhoso. Essa palavra, ela está enraizada no meu coração, porque foi o que Deus falou comigo, o que Deus fez comigo. E como eu disse, isso não é uma exclusividade minha, isso é uma exclusividade nossa. Isso é uma exclusividade para quem é o povo de propriedade exclusiva de Deus. Então é para mim e para você. E eu quero orar agora, encerrando esse culto. Eu quero orar por alguém que precisa passar por esse verdadeiro encontro com o Senhor. Nós não vamos sair daqui da mesma forma que nós entramos. Tem pessoas que precisam aqui verdadeiramente ter um encontro com Cristo. Que ainda talvez estão convencidos de que a sua vida mudou, só que na verdade não mudou nada. Tem pessoas aqui também que precisam passar por essa obra do novo nascimento. Estar dentro da igreja, vir aos cultos, não vale de nada. Estar aqui só por estar esquentando o banco de igreja não te garante nada. O que garante tudo para nós é a obra da salvação, sim, mas também a obra do novo nascimento. Um coração quebrantado, um coração aberto, um coração disposto a passar pelo processo do novo nascimento. Se você está disposto, a partir de hoje, a viver com mais intensidade com Cristo, a viver pelo processo com Cristo, você vai ficar em pé no seu lugar, vai ficar de pé no seu lugar. Todos nós, vamos nos levantar, vamos orar. Todos nós precisamos passar por mudanças, transformações. A palavra de Deus nos diz que é de glória em glória. E o que o Senhor
quer manifestar hoje, passa por esse processo. Passa por essa de glória em glória. Feche seus olhos aí, comece a falar com o Senhor. Comece a fazer uma reflexão de como está a sua vida. De como você chegou até aqui. Faça uma reflexão agora, totalmente despido de qualquer casca, de qualquer armadura, de qualquer orgulho, de ego. Faça uma reflexão agora, você e Deus. Comece a orar pela misericórdia do Senhor na sua vida, que está se renovando. Se você tem alguma coisa para entregar ao Senhor hoje, faça isso. Não saia daqui carregando mais isso, se o Senhor já falou. Entrega. Entrega. Solta. Se você entrou aqui hoje com alguma dúvida sobre a sua salvação, em nome de Jesus agora, que essa dúvida caia por terra. Depois de tudo que ouvimos, depois de tudo que lemos, não resta dúvidas a não ser abrir os nossos lábios e agradecermos ao Senhor por tão grande feito em nossas vidas. Se você entrou aqui nesta manhã com alguma questão, com alguma dor, com alguma rebelião no teu coração, você vai levantar a sua mão agora e dizer: Senhor, eu me entrego a Ti. Senhor, eu entrego a minha vida a Ti. Senhor, eu não quero mais viver em rebelião. Eu não quero mais viver longe da Tua vontade. Eu não quero mais viver fazendo a minha vontade, Senhor. Eu Te entrego a minha vida, a minha casa. Eu Te entrego tudo que sou, tudo que tenho. Essa é a oração que você tem que fazer agora. Abre a tua boca. Se você não tem nada a entregar, agradeça ao Senhor. Não perca a oportunidade de ser grato. As nossas lutas, nós lutamos com louvor, palavra, gratidão. Não seja tímido nesse momento. Não perca a oportunidade que Deus está nos dando agora de entregarmos tudo que temos, tudo que somos. Amados, o Senhor já fez por nós. O Senhor já nos salvou. Ele já nos resgatou. Ele já te conhecia antes de você ser formado na tua mãe. Você está aqui por um plano perfeito do Senhor. Ele tem um propósito na tua vida. Você não é uma obra do acaso. Pode ser que um dia alguém tenha dito para você: a sua mãe não te queria, o seu pai não te queria, mas o Senhor te queria. Nós somos adotados. Nós somos herdeiros de um Pai eterno, um Pai celestial. Nós somos co-herdeiros com Cristo. Nós temos direito a receber as mais de 7.000 promessas, desfrutar. Se aproprie disso, amado. Não deixe que o diabo agora corrompa a sua identidade. Tire esse pensamento derrotista. Tire agora todo o sentimento de que você não é nada, de que você não vale nada. Você é muito. Você foi resgatado pelo preço de sangue. Amados, o Senhor fala muito forte ao meu coração que tem pessoas aqui que precisam entregar. Precisam entregar coisas, situações. Mas tem pessoas aqui que precisam entregar a sua vida verdadeiramente a Ele. Não impeças. Não impeças. Não impeças o que o Senhor quer fazer hoje na sua vida. Não impeças. Se você ainda não vive verdadeiramente como um filho, como um herdeiro, como um co-herdeiro, o Senhor está te convidando hoje
a declarar isso com a sua boca. O Senhor está te convidando hoje a declarar aquilo que Ele já fez sobre você. O nosso Deus não é um Deus de rebelião, amados. O nosso Deus não é um Deus fraco. Não é um Deus mesquinha. Não é um Deus injusto. O nosso Deus é quem resgata, é quem salva, é quem liberta, é quem regenera, é quem limpa. Esse Deus está aqui hoje. O nosso Deus está aqui hoje e Ele quer mudar a sua história. O nosso Deus está manifestado aqui hoje e Ele está já mudando a sua história, a direção da sua história. Ele está dizendo hoje aqui: você estava indo para um caminho, Ele te resgatou e te colocou por outro caminho, por um vivo caminho. Amados, não percam a oportunidade de viver, de serem regenerados. Entrega. Você tem alguma coisa para entregar hoje? Você tem alguma coisa para entregar hoje? Entrega. Pode ser do seu lugar mesmo. Ou se está te exigindo uma renúncia tão grande, vem aqui embaixo entregar. Não tenha medo. Não tenha medo. Para você poder viver algo novo na sua vida, é necessário uma entrega. É necessário um passo de fé. Entrega. Deixe no altar. Venha deixar no altar, amado. O Senhor quer ver isso em você. O Senhor quer ver um ato de fé. Venha entregar. Não seja tímido. Não seja medroso. O Senhor te fez forte. Você é um homem forte, uma mulher forte. Não pela sua força, mas pelo poder que opera em você. Entrega essas situações. Entrega esse peso de condenação. Entrega, amada. Entrega. A palavra de Deus diz que nós não temos mais o espírito de condenação. Não deixe o inimigo te dizer o contrário disso. Tem pessoas que precisam entregar hoje aqui situações. Tem pessoas que precisam entregar situações que estão travando a sua vida de avançar. O Senhor está mais uma vez nos dando a oportunidade de entregar essa situação. E se você que é forte e corajoso, você já entendeu o que é com você, vem até o altar entregar. Os nossos bispos, os nossos pastores vão orar com vocês. Venha, não tenha medo, não seja tímido. Venha entregar. Nós vamos sair daqui hoje transformados. Você não pode sair daqui hoje da mesma forma. O Senhor tem algo poderoso que Ele já liberou sobre você. Vem aqui, não seja tímido. Não perca a oportunidade de viver o novo na sua vida. Não perca a oportunidade de avançar, de sair da onde você está, desta sua vida medíocre, porque o Senhor já liberou uma vida em abundância. Venha entregar a sua vida. Venha viver uma vida em abundância. Esse é o nosso Deus, amados. Não aceite menos que isso. Não saia daqui igual. Não leve essa situação para sua casa. Venha, amados, venha liberar perdão. Venha pedir perdão. Venha se liberar. O Senhor tem milagres hoje para operar aqui. O Senhor tem milagres. O Senhor tem maravilhas.
A atmosfera está pronta. Eu não vou sair daqui igual, amados. Você também não pode sair daqui igual. Entrega. Entrega. Tem alguém aqui que precisa entregar a sua vida para Jesus. Eu quero orar por você que precisa confessar o Senhor como seu Senhor e Salvador. Eu quero orar por você que está só convencido, porque o Senhor tem uma conversão hoje para a sua vida. O Senhor tem uma mudança de sorte, uma mudança de destino, uma mudança de história. Vem aqui, vem aqui, não seja tímido. Vem aqui, nós vamos orar, nós vamos orar. Nós temos aqui bispos, pastores, ministros que vão orar, vão interceder pela sua vida. Não perca essa oportunidade. Não perca, amados. Não perca essa oportunidade de sair daqui totalmente transformado, de viver a plenitude de vida. O Senhor tem plenitude de vida para você. O Senhor tem eternidade para você. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há mais condenação para a sua e para a minha vida. Não há maldição para a sua vida e para a minha vida. Não há. Não há. Não aceite menos que isso. Não aceite menos que isso, amado. Se você está no seu lugar agora e você quer entregar a sua vida a Jesus, faça isso também do seu lugar. A palavra de Deus diz em Romanos 9 e 10, diz que se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvos. Isso basta. A sua confissão de fé basta. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Aqui diz que se com a sua boca se confessares Jesus. Amados, se com a sua boca você confessar Jesus como seu Senhor e Salvador, e o teu coração crer que Jesus ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Diga agora do seu lugar: Senhor Jesus, eu te reconheço como meu Senhor e Salvador. Eu te confesso. Eu te confesso, eu reconheço que o Senhor é dono da minha vida. Eu confesso que eu sou propriedade exclusiva sua. Eu reconheço a tua autoridade sobre a minha vida. Eu deixo para trás o meu velho eu, quem eu era, o meu passado. Eu te entrego, Senhor, a minha vida. Diga isso do seu lugar se você nunca disse. Diga isso do seu lugar: Senhor Jesus, eu te reconheço como meu Senhor e Salvador. O meu coração crê nisso. O meu coração crê nisso. Aleluias! Aleluias! Hoje tem festa nos céus, amados. O Senhor está manifestado aqui. O Senhor já fez. O Senhor foi à frente. O mesmo Deus que nos resgatou, Ele está aqui. O Senhor começa nova história hoje na sua vida. Um novo tempo na sua vida. Viva! Se agarre! Dê frutos! Dê frutos para que todos vejam, testifiquem que ali vai um servo bom e fiel do Senhor. É para isso que nós somos chamados. Glória a Deus! Glória a Deus! Vamos louvar ao Senhor. Confesse, nós não somos mais órfãos. Não sou mais órfão. Agora filho sou.
o seu coração crê, não somos mais órfãos. Cante isso mais alto, cante mais forte para Ele. O Pai me adotou. Eu era órfão, hoje sou filho. Você pode agradecer ao Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor, porque eu não merecia, mas o Senhor me tornou merecedor. Obrigada, Senhor, pelo resgate, pela nova vida, pelo novo destino. Agradeça ao Senhor. O Senhor quer ver gratidão no seu coração. Agradeça ao Senhor. Agradeça ao Senhor porque você foi adotado. Mesmo que o seu pai e sua mãe tenham te abandonado, você é filho. Nós somos filhos. Amados, o Senhor está se movendo entre nós. Há um poder sobrenatural no nosso meio. Ele ainda continua agindo. Ele ainda continua agindo. Abre a sua boca agora. Abre a sua boca agora. Agradeça. Se você fala em línguas, fale em línguas. Se você quer declarar para o seu irmão que está ao seu lado as verdades bíblicas sobre ele, declare. Se você quer abraçar o seu irmão, abrace. Há um espírito de liberdade entre nós. Viva esse espírito de liberdade. O Senhor ainda está trabalhando. O Senhor está trabalhando entre nós. O Senhor está agindo entre nós. Amados, o Senhor nos mostra que existe um casal aqui que precisa passar pela regeneração do Senhor total. Só que isso vai ter que ser com um ato de fé. Esse casal vai ter que vir aqui embaixo. Nós vamos orar por esse casal. Feche seus olhos, feche seus olhos. Isso aqui é para a glória de Deus. Isso aqui é para a glória de Deus. Não é obra humana, não é obra rasa, é obra de Deus. Se o Senhor falou com você, se vocês são esse casal que precisam passar por essa regeneração definitiva, vem até aqui embaixo. Nós vamos orar por vocês. Vem até aqui embaixo, não seja tímido. O Senhor já te fez poderoso. O Senhor já te deu poder, glória. Amém. Amém. Pode vir aqui. Pode descer. Quem ainda quer descer, temos a última oportunidade. Hoje, nós vamos orar por você. Feche seus olhos. Fique em espírito de oração, intercessão. Fique aqui em espírito de oração, intercessão. Amém. Amém. Nós vamos orar por você, bispos. Pastor Cláudio. Venha, venha. Amém. Venha, Jô. Venha. Vamos orar. Tem mais casais chegando. Glória a Deus. Cadê os bispos, pastores? Vamos orar por esses casais. O Senhor tem um novo começo hoje aqui. Amados, o que o Senhor está fazendo hoje aqui é sobrenatural. É sobrenatural. Nós não vamos impedir nada. Amados, levante um clamor.
Entre em espírito de intercessão agora. Interceda pela sua vida, pela vida dessas famílias. Nós somos uma família espiritual. Vamos encher essa casa de oração. O que nós estamos vendo aqui hoje, amados, é a obra da regeneração. São novos começos. São novos começos. Não sairemos daqui iguais, amados. Nós não somos mais os mesmos. O tema dessa palavra era profético. Nós não somos mais os mesmos. É uma confissão pública que tem que sair dos seus lábios. Eu não sou mais o mesmo. Se você não fez ainda essa confissão, faça agora. Eu não sou mais o mesmo. Abre a tua boca e diga isso. Há poder na tua boca, na tua palavra. Nós não somos mais os mesmos. Senhor Jesus, nós te louvamos, Senhor, porque tudo que tinha que acontecer hoje, Senhor, aconteceu. Obrigada, Jesus, pela tua direção. Obrigada, Senhor, porque é o Senhor que direciona essa igreja. É o Senhor que conduz essa igreja. Obrigada, Senhor, porque nós podemos viver hoje a obra do novo nascimento. Obrigada, Jesus, porque vidas foram completamente transformadas por Ti. Obrigada, Senhor, porque nós não somos mais os mesmos. Nós saímos daqui te louvando, Senhor, te agradecendo, Jesus, e dizendo: está feito, está feito, foi feito por Ti, Jesus. Saímos daqui munidos do Teu poder, da Tua glória, da Tua autoridade, crendo que grandes coisas o Senhor operou em nós. Novas histórias começaram a partir de hoje, e muitos frutos serão visíveis para a Tua glória, Jesus. Obrigada, obrigada, obrigada. Te louvamos, te adoramos, te glorificamos, Senhor. E os que são regenerados, os que não são mais os mesmos, digam amém, 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 amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Está feito, amados, está feito. Saia daqui e dê muitos frutos para a glória dele. Diga para o irmão que está ao seu lado: eu não sou mais o mesmo. Você não é mais o mesmo. Graça e paz. Tenham um domingo maravilhoso e vivam esse regenerar do Senhor nas suas vidas. Graça e paz, internautas. Excelente domingo. Tchau.